pitada de teologia e nós iremos estudar sobre a restauração de Davi após sua queda. O que Davi fez, para que ocorresse a sua restauração diante do Senhor. Que nós entendemos que há princípios nessa passagem bíblica que nós devemos aplicar hoje. Seja bem-vindo, você está no canal Pitada Teologia e eu te convido a você fazer parte deste canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e dando like nesse vídeo. Assim você estará nos ajudando, você também estará contribuindo para o crescimento do canal e também você estará se disponibilizando, digamos assim, a ouvir a palavra de Deus, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. E também toda vez que nós postarmos um vídeo, você será notificado e assim nós vamos adorando ao Senhor, louvando a Deus e servindo ao Senhor aí com gratidão e alegria. Segundo Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 29, é o versículo que eu quero ler. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 29, diz assim: Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Então, nós temos aqui no capítulo 12, no final do capítulo 12, nós vimos que Davi, ele conseguiu conquistar uma terra, conseguiu vencer um exército inimigo. Mas quando você lê o início do capítulo 12, você percebe que Davi, essa vitória, ela foi antecedida por um momento de fraqueza e um momento de queda do rei Davi. Contextualizando, Davi, ele foi o segundo rei ungido por Deus de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. Davi, ele é chamado nas escrituras sagradas de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus. Davi, ele era salmista. Davi, ele era rei de Israel. Ele conseguiu reinar sobre todo o povo de Israel e conquistou muitas cidades, muitos povos para a nação de Israel. Só que teve um certo período, a Bíblia diz que foi no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi, ele ficou num palácio, ele não foi com o exército para a batalha. E Davi, dessa feita, em um dos dias em que ele estava no palácio, a Bíblia diz que ele observa uma mulher chamada Batseba e ele adultera com essa mulher. Ele tem relações sexuais com essa mulher. O problema é que essa mulher, ela era casada. O problema é que essa mulher, ela estava unida em um laço de matrimônio com um outro homem que era um dos soldados de Davi, que é chamado de Urias. E detalhe, Urias estava na guerra, Urias estava na batalha, lutando pelo povo, lutando por Davi, lutando por Israel, enquanto Davi estava em casa. E isso foi visto por Deus como uma grande ofensa ao Senhor, porque enquanto Davi estava descansando, quem estava lutando para Davi descansar, ela era Urias com todo o exército de Israel. Então aquilo foi visto como uma grande indignação, e Deus então manda o profeta Natan. Natan vai até a casa de Davi, repreende Davi, mostra a Davi o pecado, porque Davi, além de adulterar com a mulher de Urias, Davi ainda arma, arquiteta, planeja a morte de Urias. E depois Davi casa-se com Batseba. A Bíblia diz que ela fica grávida de um filho.
também vai dizer que o profeta Natan, depois que Davi se casa com Batseba, o profeta Natan vai até o palácio do rei, põe ao rei uma questão dita em forma de parábola, e o rei ele se indigna e ele dá um julgamento impensado. Versículo de número 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então Davi ele estava julgando a própria causa dele. Davi estava julgando-se a si mesmo, só que sem saber. Então o profeta Natã diz: pois bem, Davi, esse homem é você. Foi você que fez isso, porque você tinha inúmeras mulheres e Urias tinha apenas uma, e você poderia pedir quantas mulheres você quisesse para Deus, que Deus iria te dar, porque você é o rei. Naquela época era permitido, não quero entrar nesse assunto aqui agora. Se você quiser saber mais, nós temos aí uma aula da Escola Bíblica Dominical que eu explico sobre isso. Então, dessa forma, por esse motivo, Deus ele vai entrar em julgamento contra você, Davi. Você acabou de decretar a tua própria sentença. Então Davi cai. Davi ele percebe nesse momento, através das palavras proféticas de Natã, como estava o seu estado espiritual diante de Deus. Davi estava em pecado. Davi estava caído diante de Deus. Então, nesse momento em que Davi caiu, em que Davi pecou, Davi precisou de algo chamado de restauração. Davi precisou se restaurar. E esse processo de restauração, ele é difícil, ele dói, mas ele tem resultados. Então vamos ver como aconteceu o processo de restauração na vida de Davi. Pegue sua Bíblia. Versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo com o que era mal perante ele. Urias, o Eteu, tu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Olha que coisa! Assim diz o Senhor: eis que tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual deitará com elas em plena luz. Continua lendo comigo. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: olha só, olha o que disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então aqui nós temos que o convencimento de pecado. Primeiro, meu irmão, se eu em algum momento da nossa vida nós viemos a cair, Deus vai abrir os nossos olhos, nós iremos perceber isso, que nós caímos e nós vamos precisar ser restaurados. Mas primeiro, para nós sermos restaurados, é necessário nós sermos ser convencido de que você pecou, de que você errou. Davi disse, em outras palavras: estou convencido, realmente eu fiz isso, realmente eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor, realmente eu pequei contra Deus. Então Davi, ele é convencido pela palavra do profeta Natã, que é a representação da palavra de Deus, porque Natã, como profeta, anuncia
de Deus. Então, a palavra de Deus gerou em Davi o convencimento. E nos dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos o Espírito Santo que age em nós e que nos convence do nosso pecado. Nós temos a palavra de Deus que nos convence do pecado. Nós temos a pregação do Evangelho que também nos convence do pecado. Ora, se o Espírito Santo, a palavra e a pregação, você está em pecado, e a palavra, o Espírito e a pregação, elas não te atingirem, elas não conseguirem te convencer do pecado, não te fizerem convencer que tu está errando, que tu estás falhando diante do Senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Você já está com a sua mente cauterizada. Você está num estado tão decaído de pecado que você não consegue mais se arrepender. Você não consegue mais discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Você está com a mente cauterizada. Isso acontece por causa de ensinamentos falsos. Diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 a versículo 4, o apóstolo Paulo diz que a causa da mente cauterizada das pessoas tem algumas causas. Primeiro, ensinamento de demônios, doutrina de homens, doutrinas de demônios, elas vão entrando nas pessoas e vai cauterizando a mente dela. E vai chegar um momento em que ela não vai mais conseguir discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Segundo, não consegue obedecer à voz do Espírito, fica relutante, não consegue baixar a cabeça ao Espírito Santo, não consegue se humilhar ao Espírito. Então, a partir do momento em que nós não lemos a palavra e colocamos a palavra em prática, em que nós não obedecemos à voz do Espírito, em que nós não colocamos os princípios de Deus que são dito a nós através dos estudos, através da pregação do Evangelho verdadeiro, e nós não pedimos discernimento para o Senhor para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus, e nós começarmos a obedecer, a seguir e a praticar ensinamentos falsos, ensinamentos de homens, nós ficaremos com a nossa mente cauterizada e nós não conseguiremos ser convencidos do pecado. E se nós não somos convencidos do pecado, nós não conseguiremos obter a nossa restauração. Então, o primeiro passo para a restauração, talvez você que esteja aí diante de mim, esteja aí ouvindo essa palavra, talvez que você caiu, talvez que você está no chão, talvez que você não sente mais a presença de Deus, perdeu a alegria da salvação, não sente mais a presença do Espírito Santo junto com você, não tem mais alegria de ler a palavra, não tem mais vontade de jejuar, vontade de orar, acabou tudo, tá tudo derrubado, tá tudo caindo, tudo indo pro chão. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, te convence, vê aonde foi que você errou, vê aonde foi que você pecou, vê aonde foi que você caiu, e você deve ser convencido do pecado. Eu errei, eu falhei, e lembre-se que diante de Deus, disse João na sua primeira carta, 1 João capítulo de número 1 e 2, o apóstolo João ele vai trabalhar sobre um argumento e ele vai chegar à conclusão dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem uma coisa por certo, diante de Deus temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então não é para pecar, é para lutar para não pecar, mas se cair, se pecar diante de Deus, temos um advogado que se compadece das nossas misérias e das nossas desgraças, Jesus Cristo, o justo. Então o primeiro passo para alcançarmos a restauração, para sermos restaurados, é sermos convencidos da culpa, sermos convencidos do erro, sermos convencidos do pecado. O segundo passo é confissão do pecado. Versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então Davi, ele
confessa o pecado. Meu irmão, se nós formos apenas convencidos do pecado e nós não confessarmos o pecado, nós não abrimos o nosso coração para Deus e dizer: Pai, eu pequei, eu preciso do teu perdão. Se nós ficarmos só na nossa mente: realmente eu pequei, mas não vou dizer nada, depois passa, essa culpa é só agora, essa culpa depois passa, nós nunca alcançaremos o nível da restauração, porque para ser restaurado nós necessitamos de confissão dos pecados. A Bíblia Sagrada diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se nós queremos ser restaurados, você que caiu ou que conhece alguma pessoa que caiu e ela precisa ser restaurada, está lutando pela restauração, ela quer ser restaurada, ela tem que confessar aonde ela errou, tem que confessar a Deus o seu pecado. Senhor, eu pequei, eu menti, eu fumei, Senhor, eu bebi, eu extravaguei, Senhor, e agora eu estou sentindo o peso do pecado sobre os meus ombros. Senhor, eu não deveria fazer isso, eu entendi que isso é errado, é pecado, o Senhor não gosta dessas coisas, o Senhor abomina essas coisas. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da minha alma. Então nós precisamos da confissão de pecado, porque se não tiver confissão de pecado, não tem restauração. Mais um passo para a restauração. Vamos lá, versículo de número 14, vem comigo. Versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi. Agora Natã vai dizer a palavra de Deus para Davi. Davi confessa, Davi é convencido do pecado. Olha o que Natã diz: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Davi, ele tem um pecado concedido. Você precisa entender que a partir do momento em que você é convencido que você pecou, você pede perdão para Deus, Deus ele vai perdoar o seu pecado, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas Jesus, ele tem uma advertência: vá e não peques mais, vá e não erres mais. Depois desse episódio, não tem mais nenhum texto nas Sagradas Escrituras que nos mostram ou que nos indicam que Davi adulterou, que Davi errou a esse ponto. Davi nunca mais fez isso, sabe por quê? Porque Davi se arrependeu, e se arrepender é isso, se arrepender é olhar com amargura, olhar com desprezo, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer isso, porque isso me machucou, isso me feriu, isso me derrubou, isso fez Deus se afastar de mim, eu não quero mais isso, não quero mais, eu quero longe de mim, afasta de mim. Então isso é arrependimento. Então nós precisamos pedir perdão, ser convencido do pecado, pedir perdão a Deus e ter certeza que Deus nos perdoa, porque Deus é bom e Deus é misericordioso. Depois que Davi teve o seu pecado concedido, no versículo de número 20, a Bíblia diz: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou as vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Olha que maravilha. Já teve o pecado concedido. Meu filho, levanta do chão. Fica de pé e vai para a casa de Deus adorar. Vá adorar a Deus. Vá louvar a Deus, vai para o culto, participa das atividades que envolvem o reino, busque a presença do Espírito Santo, se derrame na presença dele, dê a ele a sua melhor adoração, louve a ele como você nunca louvou, adore como você nunca adorou, levante do chão e vá adorar a Deus, porque esse também é um passo da restauração, esse também é uma das maneiras que vai ajudá-lo a se manter na restauração que Deus iniciou na sua vida. Então, vamos agora para o último, que continua no versículo de número 20. Então ele adorou a Deus. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu pão. Meu irmão, te alimenta agora da palavra de Deus.
você está restaurado, está de volta à comunhão com Deus, com os irmãos. Então te alimenta da palavra, lê a palavra, medita na palavra, pratica a palavra, viva pela palavra, viva para a palavra, viva pela propagação da palavra de Deus, pela pregação do evangelho. E Deus, ele tem coisas grandes a realizar ainda na sua vida. Porque depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que há uma guerra, há uma peleja em Rabá e Davi ele consegue conquistar. Depois da sua restauração, vem a sua vitória. Depois da sua restauração, vem a bênção de Deus sobre a sua vida. Depois da sua restauração, vem a conquista de Deus para você. Então se levante, peça perdão se você errou, peça perdão dos seus pecados se você pecou, se levante, adore a Deus, trabalhe no reino, viva pela palavra, ore, jejue, se consagre e Deus, ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha atingido o teu coração, que você possa ser edificado por essa palavra e que Deus ele continue abençoando a vida de cada um de vocês que estão aí me acompanhando nesse canal. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui durante todo esse tempo. Sou muito grato a Deus por vocês, vocês que me apoiam, vocês que fazem com que eu continue postando conteúdo aqui. E eu gosto de postar conteúdo aqui porque eu sei que a palavra de Deus ela está sendo propagada e que tem alguém que me ouve, que está sendo edificado através dessa palavra. Então eu peço humildemente que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que você possa trazer mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho aqui palavras, sermões, textos, estudos, muita coisa aqui no canal que já está postada. Espero que eu esteja ajudando você no seu ministério, no seu crescimento espiritual. Então, a forma como você pode me ajudar é se inscrevendo, comentando aqui, deixando o like e compartilhando se assim você puder, tá bom? Se você gostar, deixa o like, se você não gostar, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Mas eu peço que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, seus negócios, sua empresa, enfim, tudo o que faz parte da sua vida, que seja abençoado pelo Senhor Deus dos Exércitos. Então até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.